Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, vou convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Esse capítulo 10 do Evangelho de Lucas tem algumas lições importantes que a gente precisa perceber e entender e aplicar na vida da gente. Não somente como conhecimento, mas como algo que a gente possa experimentar na vida da gente. Então eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Isso é uma palavra de Jesus. Interessante que na minha Bíblia aqui, essa letra bem pequenininha que vocês podem ler muito bem daí, né? Pois bem, mas dá para ver que tem uma parte em vermelho e uma parte em preta? A parte preta significa a palavra dos periféricos aqui. E a letra vermelha significa a palavra de Jesus. Tudo que Jesus falou está escrito aqui em vermelho. E o que os outros falaram está escrito aqui em preto. Então, isso chamou minha atenção nesse texto, algumas falas de Jesus. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos, porque o vosso nome está registrado no céu. Essa foi a conclusão dessa palavra de Jesus. Está no final dessa palavra. Jesus vai falar algumas coisas, no final, os discípulos ficam muito empolgados por algo que havia acontecido. Aí Jesus disse, olha, não se alegre por isso somente. Isso é apenas um detalhe. Mas quero que vocês se alegrem por algo muito mais significativo. Pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Então este é o nosso tema desta noite. Alegre-se pelo seu nome estar no livro da vida. Mas e se o meu nome não estiver no livro da vida? E se o meu nome não estiver escrito lá na glória? Então hoje é tempo de você fazer essa inscrição. Você pode hoje sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Então vamos lá, começando a leitura. Não obstante, no capítulo 10, a partir do verso de número 1. Bote o verso de número 1 primeiro, que isso aí está lá no final. Verso 10, no capítulo 10, verso 1. Depois disso, Jesus estava tendo um evento, um encontro com seus discípulos. Então, depois de todas estas coisas, Jesus designou 70 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade o lugar onde ele ia estar, onde ele deveria estar. Então ele designou 70 discípulos, dividiu em grupos de 2 em 2, e pediu que eles o precedessem nas cidades por onde ele haveria de passar, onde ele deveria estar. Então, esses discípulos iam preparar o caminho do Senhor, preparar a chegada do Senhor naquelas localidades. Verso 2. E lhes fez a seguinte advertência. Então, quando ele os enviou, ele fez uma advertência. E nós vamos aprender algumas coisas importantes nesta noite. Ele fez algumas advertências. Ele diz assim, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então eu estou enviando vocês para irem me precedendo nas cidades. Mas imagine o tamanho do mundo. Imagine o tamanho do universo de Deus. Como é que eu vou ter pessoas que me precedam em cada cidade? Então o trabalho é muito grande, a seara é muito grande, mas os discípulos são poucos, as pessoas estão em número reduzido para ampliar a presença do Senhor ou preparar a presença do Senhor para estas cidades, para onde ele pretendia estar, onde ele pretendia ir. Verso 3, diz assim, ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de... Rapaz, isso aqui já começa a ser uma coisa complexa, né? O Senhor Jesus Cristo sabia que ao enviar os seus discípulos
para que estivessem lá nas cidades para onde ele se dirigia, era como se os enviassem como cordeiros no meio de lobos. Isso dá a ideia de que não seria algo muito tranquilo o trabalho que o Senhor estava entregando para eles. Seria algo que teria um custo emocional, espiritual, alguma coisa que eles precisavam levar em conta. Já iam sabendo que haveriam obstáculos e dificuldades para que eles fossem fazer essa precursão da ida de Jesus lá para aqueles lugares para onde eles estavam sendo enviados. Então ele identifica os seus discípulos como cordeiros e identifica o cenário como um cenário de lobos. Então acho que lobos e cordeiros têm dificuldade de convivência, porque os lobos eles podem atacar os cordeiros. Mas Jesus faz essa advertência. A Bíblia diz que ele fez essa advertência. E vai agora o ponto seguinte, o 4. Assim, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu fiquei curioso com isso. Não leve nada, vá simplesmente com o seu conteúdo pessoal, mas não leve nada. E não pare pelo meio do caminho, vá para onde eu lhe mandei ir. Isso faz a gente ficar pensando, como que eu adequo a palavra de Jesus à minha vida diária? Como é que eu convivo com isso? Aí vamos lá, o verso 5. Assim, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo. Quando você entrar numa casa, lá para onde eu estou te mandando, e antes de qualquer coisa, você diz, paz seja nesta casa. Então, qual que era a missão dos discípulos? Ir para aquelas cidades, preparar aquele espaço para onde o Senhor Jesus Cristo estava se dirigindo. E qual era a mensagem? E qual era o propósito? E qual era o conteúdo que eles deveriam levar? A primeira coisa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Então, o que precede a caminhada de Jesus? É o trabalho dos seus discípulos e a promoção da paz sobre esta casa. A paz sobre a sua casa, a paz sobre a igreja, a paz sobre a cidade, a paz que deve ser o conteúdo que está presente onde os discípulos do Senhor estão. É a mensagem que os discípulos do Senhor levam, é o conteúdo daquilo que o Senhor lhes mandou fazer para que ele pudesse chegar ali e já encontrar casas onde a sua paz estava presente. É interessante isso para a gente entender que o conteúdo da mensagem dos discípulos enviados por Jesus, ainda que fosse para lugares hostis representados pelos lobos, eles deviam chegar com uma mensagem de paz. A paz seja sobre cada casa, cada lugar onde vocês estiverem, cada espaço que vocês estiverem visitando, cada lugar que pisar a planta do vosso pé, aí seja um lugar onde vocês vão declarar sobre este lugar a paz, né? Verso 6, olha lá, se houver ali um filho da paz, se houver ali alguém sensível a essa mensagem de paz, alguém com quem se identifique essa mensagem de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então você vai para plantar a paz. Se houver ali um coração acessível a esta paz, então essa paz prosperará. Mas se não houver terreno fértil para a paz, essa paz voltará. E você, ao sair, levará consigo a paz que não foi recebida naquele lugar. Mas a sua missão é chegar ali e plantar a semente da paz. Se houver ali receptividade, a paz permanecerá ali. Se não houver, aquilo que era dom de Deus, graça de Deus, bênção de Deus, acaba por retornar, porque não encontra solo onde tal semente possa prosperar. Não é assim? Então, vamos ver o verso 6, verso 7. Olha lá.
permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Também fiquei pensando nisso, se eles iam ali, iam levando a paz, iam compartilhando a paz, então logo Jesus falou, e vocês façam parte daquela comunidade, façam parte daquela família, façam parte daquele aconchego, e o que eles comerem, vocês comem com eles, e o que eles fizerem, vocês façam com eles, porque vocês são os mensageiros da paz, vocês estão levando a paz, é o trabalho de vocês fazer chegar a paz, e vocês partilhem a vida com aqueles que receberem esta paz. Assim não é a igreja? A gente não faz a pregação da paz? E as pessoas que chegam aqui não são acolhidas e não participam conosco, simbolicamente, da mesa do Senhor, da comunhão dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus? Este é o propósito, é que a paz prospere e crie comunhão entre as pessoas, e crie vinculação entre as pessoas, e crie o partir do pão. Não foi assim que foi o nascimento da igreja? Quando a igreja nasceu, eles não tinham tudo, eles caminhavam juntos, oravam juntos, firmados na doutrina dos apóstolos, estavam juntos em oração e no partir do pão. E tinham tudo em comunhão. Essa comunhão está desde o nascimento da igreja. Então, onde existe a paz de Deus, quando ela chega, seja por nosso testemunho ou pelo testemunho de alguém, onde ela se instala a comunhão, se instala a afeição, a aproximação, o amor, o afeto. Não é assim? Então fica lá, vamos lá. Não fique mudando de casa em casa, não fique pulando de galho em galho, não. Uma das grandes dificuldades, acho que Jesus já sabia disso, uma das grandes dificuldades da gente não prosperar no que faz, é a gente nunca focar e nunca se dedicar, de fato, determinadamente. Então, quem pula de galho em galho nunca se fixa em nada. É preciso que você construa algo sólido, e isso exige tempo, dedicação, exige atenção, exige foco, Não pule de casa em casa. Fiquei pensando, está aqui uma sugestão, para a gente se dedicar ao que faz, fazer bem, fazer com excelência, fazer com cuidado. Se chegou ali, se a paz foi acolhida, vamos construir uma comunidade de paz, e vamos multiplicar esta comunidade de paz, para que ela se reproduza até os confins da terra, porque esse é o propósito do Evangelho, levar esta paz que está em nós, que é a paz de Deus em nossos corações, às pessoas, para que elas, possuidoras desta paz, as levem a outras pessoas, e assim o mundo se encherá de paz, por causa da nossa disposição de compartilhar a paz, Próxima etapa lá, veja lá, verso 9. Curai os enfermos que nela houver. Então a presença daqueles discípulos era chegar naquelas casas, chegar com uma mensagem de paz, mas chegar também com uma disposição de curar, de restaurar, de salvar, de recuperar, de regenerar. Então, curai os enfermos que nela houver. Então significa que a sua presença na casa do outro é uma presença abençoadora. É uma presença que produz a paz e é uma presença que produz a cura, seja que tipo de cura for necessário. E vocês vão ver no final do relato de que as pessoas foram em tese curadas. Então ali está, se curar os enfermos que houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então não somente pregue a paz, participe, construa a paz junto com o outro a quem você levou a paz. Faça que a sua presença seja uma presença curativa, transformadora, abençoadora. E que a sua presença seja a chegada do reino de Deus dentro daquela realidade onde você se insere. Onde você está, na sua área de trabalho, na sua família, na sua repartição, onde você estiver, que chegando você ali, chega com você o reino de Deus.
chega com você a cura, a transformação, chega com você a paz de Deus que excede todo o entendimento. Foi isso que Jesus nomeou seus discípulos para eles irem avante e fazerem essa semeadura da paz, para levar esta experiência de cura, de restauração, de sarar feridas, de ajudar no cuidado com as pessoas. E, por fim, isso tudo é a manifestação do reino de Deus que chega em nós, chega dentro de nós e depois se manifesta através de nós. E vai acontecer. Por isso que não pode pular de galho em galho, porque a construção de uma casa espiritual demora. A construção de uma identidade espiritual demora. A construção de uma comunidade demora. A construção de um corpo vivo e saudável demora. Então, não fique pulando de galho em galho. Fixe a sua atenção naquele lugar que o Senhor lhe deu e ali floresça, e ali seja uma bênção, para que tudo que seja procedente de Deus, através de você, se manifeste naquela comunidade. Então pronto, verso 10, quando porém entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai o quê? Veja lá, verso 11, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Ou seja, chegamos aqui, não tivemos nenhuma receptividade, não temos nenhuma porta aberta, não vamos brigar, nem discutir, nem violentar, nem fazer coisa nenhuma, simplesmente recolha toda esta obra de Deus ali. Mas não deixe de dizer às pessoas, além de tudo isso, independente de tudo isso, não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Ou seja, todas as pessoas precisam saber que o reino de Deus está à sua porta, mesmo que as pessoas não o queiram receber, mesmo que as pessoas não o queiram considerar, mesmo que as pessoas o resistam. Mas o fato é que ele não está negado a qualquer pessoa, mesmo que a pessoa tenha uma atitude de rejeição. Porque Deus não está preocupado com a sua rejeição, no sentido dele se sentir magoado ou entristecido porque você o rejeitou. Ele está preocupado porque você não está abrindo a sua vida às bênçãos que ele quer trazer para dentro da sua vida. O importante então aqui é entender que o Senhor vem para abençoar, e quer abençoar através de nós. Mas se as pessoas não quiserem, você pode ter o cuidado de não forçá-las, porque nem Deus força. Mas deixe claro que o reino de Deus está visitando aquela comunidade, pelas suas orações, pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu cuidado, mas deixe evidente que o reino de Deus está próximo. Pode ser alcançado, se as pessoas tiverem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais no passado. Então nós podemos endurecer o nosso coração, para que ele não ouça a voz de Deus. E se ouvir, ele vai rejeitar. Mas então que o Senhor Deus poderoso, por nosso intermédio, possa trazer uma mensagem de paz aos corações atribulados. E isso represente uma dádiva de Deus. Mas as pessoas podem resistir, elas podem negar, elas podem não querer, e podem ser até como lobos atacando a sua vida de cordeiro, porque não entendeu que a sua presença ali não tem nada de contestação à vida das pessoas, senão que tem uma missão de compartilhar algo especial de Deus, que é a sua paz, é a sua cura, é a sua bênção, é o seu reino entre as pessoas, né? Verso 12, olha só o verso 12. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, as consequências da nossa rejeição sempre vão acontecer. Nós colheremos
tudo o que plantarmos. Somos chamados a plantar a semente certa, para colher o fruto certo. Se não tivermos essa sensibilidade, a nossa plantação pode ser uma plantação negativa e ruim, que vai trazer sobre nós consequências. Por isso que o Senhor está alertando a gente o tempo todo. Por isso que se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, exatamente para não colher a coisa ruim. Mas ao contrário disso, ouça o chamado de Deus, agasalhe Deus na intimidade da sua vida, para que você tenha uma plantação orientada pelo Espírito Santo, a fim de você poder colher o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que é a benignidade, o amor, a bondade, né? Então, você pode colher dentro de você o fruto que é representado ali, ou é produzido ali, pelo Espírito Santo, que bate a porta da sua vida com a intenção de entrar para frutificar o fruto do Espírito. Coisa boa, né? Então, vamos para o passo seguinte, verso 13. Olha lá. Ai de ti, coração. Aliás, vamos dar um pulo mais distante aí. Vamos passar agora para o verso que vem. Deixa eu pegar aqui para te ajudar. Verso 17. Verso 17. Vamos perto. Ó. Depois dessas informações, depois desses conselhos, esses discípulos fizeram o que Jesus tinha mandado fazer, e depois eles voltam para dar o relatório para o Senhor Jesus. Olha, então eles voltam, então regressaram os 70, regressaram daquela missão, regressaram os 70, possuídos de alegria, minha Bíblia diz, possuídos de grande alegria. Então voltaram, não como alguém que tinham sido perseguido, não como alguém que tinham sido passado por uma dificuldade, não. Eles voltaram com grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles voltaram com uma grande alegria, por quê? Porque eles assim, até os demônios se submetem a nós por causa do poder do teu nome. Então aprendemos aí que os demônios ali respeitaram não apenas a palavra dos discípulos, mas o nome poderoso do Senhor. Foi o nome do Senhor, é a presença do Senhor, é a autoridade do Senhor, que dá para eles, discípulos, a autoridade. Eles são subdelegados do Senhor para exercer uma autoridade que não é deles, é do Senhor. E os demônios então se submeteram a essa autoridade divina, pelo nome do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse: vocês podem orar no meu nome, vocês podem expulsar demônios em meu nome, vocês podem usar a autoridade do meu nome para que vocês tenham uma vida vitoriosa sobre a mundanidade do mundo, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas sobre as quais vocês não têm controle, porque você vai estar no meio de um ambiente de lobos quando você é um simples cordeiro. Mas quem é que está empoderando a sua vida? É você mesmo na condição de cordeiro, ou é o Senhor Deus poderoso da criação, Senhor dos exércitos, que empodera a sua vida, mesmo que você tenha que viver no meio de uma matéria? Não é assim? É o cuidado de Deus. Mas no seu coração está a semente da paz. Não é a semente da guerra, do conflito, do confronto, mas é a semente da paz. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, né? Então, assim, o Senhor diz assim, olha só, eles ficaram tão alegres, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Eles reconheceram a autoridade de Jesus. Uma coisa que falta muitas vezes para nós é saber que nós temos dentro de nós o nome de Jesus, o empoderamento do nome de Jesus. E isso é por conta da nossa falta de entendimento sobre o que Jesus faz em nós e o que Ele faz através de nós. Por isso que muitas vezes nós entendemos o Evangelho do ponto de vista de uma religiosidade, mas o Evangelho não é uma religiosidade. O Evangelho é o testemunho de um encontro entre o homem e Deus. Por isso que Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então o Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é uma religião, não é uma teoria, não é uma doutrina. Estas coisas nós construímos para o nosso entendimento, mas Evangelho na essência é a presença de Deus na nossa vida. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. O que entra em nós não é uma doutrina, o que entra em nós é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus que comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a paternidade de Deus não é algo que nós declaramos sobre nós, é algo que Deus declara sobre nós, no momento em que lhe abrimos a vida e o agasalhamos na intimidade de cada um de nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus derrama em nossos corações o amor de Deus. A Bíblia diz assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é então a identidade que o Senhor traz para dentro de nós e leva para o nível do nosso entendimento e do nosso conhecimento, e depois nos leva para dentro do entendimento espiritual destas coisas, assim que nós nos tornamos mais maduros na fé. Paulo disse assim para os discípulos dele: eu não vos pude falar como a espirituais, tive que vos falar como a carnais, porque vocês ainda estão na carne, são como crianças infantis que precisam da comida básica para sobreviver. Mas o que ele falou? Quero falar com vocês como a espirituais, que já superaram a condição da infantilidade espiritual e agora estão na maturidade espiritual. Paulo dizia assim na carta aos Coríntios, capítulo 13: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, tinha atitudes de menino, mas quando cheguei a ser homem, superei a condição de menino. Então, o Evangelho é o poder de Deus para nos levar ao amadurecimento da fé, à estatura do varão perfeito. Uma coisa eu faço, e esta é: deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação. Que soberana vocação? É ser como a estatura do varão perfeito. É este aperfeiçoamento espiritual que o Espírito de Deus produz em nós. E é por isso que nós nos tornamos portadores do nome do Senhor, e no nome do Senhor realizamos coisas que, humanamente falando, jamais poderíamos realizar. Verso 18, veja lá o 18, para a gente caminhar para o fim. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha o que o Senhor está dizendo para eles: olha, eu não fique muito alegre porque vocês venceram o Satanás. Eu vi o Satanás caindo do céu. Tá, por quê? Por causa do orgulho dele, por causa da prepotência dele, por causa dele querer ser o que ele não era, por causa dele querer ocupar o lugar de Deus. E esse é o erro da nossa sociedade muitas vezes. O homem quer ocupar o lugar de Deus, e por ocupar o lugar de Deus se orgulha das coisas que ele nem conhece, nem sabe, nem entende, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se não houver esse discernimento, o homem fica no nível da sua compreensão natural. O homem natural, diz a Bíblia, não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne as coisas de Deus. Então não fique impressionado porque o diabo se submeteu a você pelo meu nome. Não fique. Eu já vi o diabo cair por conta do orgulho, e você não siga também o possível orgulho de se sentir melhor do que os outros, ou mais poderoso do que os outros. Entenda que o meu nome é que subjuga o demoníaco e o satânico. É importante. Veja o passo seguinte, verso 19. Verso 19. Mas ele, no verso 19, eis aí vos dei autoridade. Olha então, o diabo está derrotado. Você não deve ter orgulho, porque toda a sua ação espiritual foi vitoriosa por causa do meu nome. É o meu nome que lhe garante autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada,
vos causará dano espiritual, dano moral? Não vos causará. Se nós nos organizarmos estruturados nesta autoridade, baseado no nome do Senhor, então o que acontece? Teremos um empoderamento espiritual. Não para sermos arrogantes ou prepotentes, mas para sermos ovelhas humildes, mesmo no meio de uma matéria de lobos, não importa. Importa que dentro de nós reside o nome do Senhor. E é por isso que a gente precisa ter esta consciência clara. Nada, absolutamente nada, pode ser maior do que o que habita em vós. Veja lá o próximo passo, o 20. Olha lá o que diz. Alô? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vós, mas sim porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Não obstante, não se alegre porque você conseguiu ser vitorioso na expulsão de um demônio. Não se alegre porque você teve esta ou aquela alegria espiritual. Não por isso somente, mas pelo fato de você ter a referência precedente. Qual que é a referência precedente? Antes de tudo, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. O seu nome precisa estar escrito no livro de Deus, para que o Espírito de Deus comunique com o seu Espírito que você é filho de Deus. E aí o maligno não lhe toca. Esse é o ensino da palavra, e muitas vezes a gente está tão cheio de tantas coisas na cabeça, que a gente não percebe a beleza da palavra, a beleza do Evangelho, e além de tudo isso, o poder do Evangelho, e o poder do nome de Jesus, que está posto sobre a sua vida, e lhe foi dado como um elemento de autoridade e de poder. Isso desde que o seu nome esteja escrito no livro da vida, no livro de Deus. Você não vai usar o nome de Deus em vão. Você vai usar o nome de Deus porque Ele lhe deu essa autoridade. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Faz sentido? Sim ou não? Sim. Se depender de você, o Evangelho avança ou fica estagnado? Avança, porque este é o ensino da palavra, para que nós estejamos conscientes de que o Senhor nos enviou até os confins da terra, para anunciar a sua paz, para anunciar a sua salvação, para anunciar a sua bênção, e para anunciar o poder do seu nome, para nos ajudar a vencer as astutas ciladas do demônio, para nos ajudar a vencer no mundo espiritual, porque foi lá que ele pisou na cabeça da serpente. É lá no mundo espiritual que as batalhas se travam, e é lá que nós temos que ser mais do que vencedores. Faz sentido, gente? Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.